9h22, a gente volta aqui com o TV Mar News e olha só, a gente volta já com o nosso quadro Direito e Cidadania, aqui já na presença de Jamile Coelho, desembargadora eleitoral, que vai conversar com a gente sobre um tema que sempre está em alta também, a gente sempre trazendo temas atualíssimos aqui para o nosso programa. Semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo voltou a ser discutido na Câmara dos Deputados também. O nosso, inclusive, presidente da Câmara, dizendo que não é invenção dele e tem retomado, então, com essa discussão. Primeiro, Jamile, para a gente iniciar a nossa conversa, acho que é importante a gente explicar para quem nos assiste o que é o presidencialismo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo. Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. Realmente, esse ano a gente vai vir sempre com muitas novidades, né? Porque o Congresso está sempre apresentando novas propostas. Essa nova proposta que surgiu aí é um projeto de emenda constitucional que altera o nosso sistema de governo. O brasileiro, ele já foi às urnas para dizer o que é que queria de sistema de governo. O sistema de governo os sistemas de governo que existem é o presidencialismo, que é o que vige hoje no Brasil, nos Estados Unidos e no México, por exemplo. Quando você vota num determinado comandante, ele é chefe de Estado e chefe de governo, como o nosso presidente da República, e ali ele trabalha em harmonia com o Congresso, né? Aqui é bicameral, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado, é por isso que a gente fala bicameral, tem duas votações, e o Poder Judiciário. Quando a gente altera esta forma de governo para o parlamentarismo, a gente introduz aí a figura do primeiro-ministro, que pode ser chamado de primeiro-ministro, chanceler, premier. É o que acontece, por exemplo, na França, é o que acontece na Alemanha, né, Angela Merkel, é o que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, porque ali você tem uma diferenciação entre o chefe de governo e o chefe de Estado. Esse é o parlamentarismo. Como é que ele se dá? Existe uma eleição para o presidente, esse presidente é mais uma situação honorária, ele cuida até das forças externas, mas ele intervém muito pouco no governo. E os parlamentares, os deputados, seria aqui no caso, eles escolheriam uma pessoa para ser o primeiro-ministro. Na teoria, isso é muito interessante, porque todo o poder emana do povo. E o Congresso da gente, o que é? Nossos representantes. A gente já brincou aqui de que quando se fala assim, este Congresso não me representa, não é verdade. Né? Este Congresso que está aí, tal como a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores, foi colocada e foi formada pelo voto do povo. Então, é um reflexo dessa nossa sociedade, sim. E se a gente não está satisfeito, a gente tem que votar, por isso que é importante a participação política de todos, para alterar isso. Então, na prática, o Congresso, ele elege um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro ele é responsável pelos atos de governo. Então, o dia a dia, né, o desgaste, o varejo é realmente com esse primeiro-ministro. E por que seria interessante o parlamentarismo? Quando a gente já tem numa situação muito recente, né, da redemocratização para cá, a gente já teve 2 processos de impedimento, que são os impeachments. Um foi concluído e o outro houve uma renúncia antes do processamento do impeachment. Teorias à parte, se isso foi válido ou não, a renúncia foi válida ou não, a gente deixa para outra oportunidade. E isso causa um trauma muito grande na democracia. Realmente é um arranhão. Então, há quem defenda o parlamentarismo, porque quando você não quer o primeiro-ministro, o próprio Congresso escolhe outro. Então, assim, na teoria é bem interessante, porque seriam a própria comunidade representada pelos congressistas quem faria o governo. Existe meio que uma mistura entre executivo e legislativo. Ele foca o poder no legislativo. Jamile, a pergunta que me vem é, então, para que serviria o presidente? Na verdade, ele estaria aqui apenas para receber o salário de presidente? A gente fica brincando que nesse tipo
de governo, né, no parlamentarismo, por exemplo. A figura mais clássica disso é a rainha da Inglaterra. Exatamente. Então, muita gente faz, tá ali como rainha da Inglaterra, que é realmente um sentido mais figurado. Ela preserva ali a democracia, né, ela respeita o primeiro-ministro e ela é só chefe de Estado. Ela é a representação externa daquele governo. Mas o dia a dia realmente é o primeiro-ministro. E o que é que tomou fôlego aí nesses últimos dias? Tem um projeto de emenda constitucional, não é uma coisa fácil de se aprovar, precisa de 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, em 2 votações. Então, assim, não é simples. Não seria para agora, 2022. A proposta que seja para 2026 é a mistura deste presidencialismo com o parlamentarismo. É o semipresidencialismo. Tem na França, né, o Macron, e em Portugal, por exemplo. Nessa situação, você elege diretamente o presidente da República, como a gente elegeu, só que ele não é o chefe de governo. Ele é o chefe de Estado, tal como a rainha da Inglaterra, mas com um pouco mais de poder. O que é que ele pode fazer? Ele é a representação externa, então as relações exteriores com outros países é ele quem cuida. Ele é o comandante das Forças Armadas. Certo. Ele pode vetar projetos de lei. Ele pode nomear e desconstituir e exonerar pessoas dos cargos. E aí você tem também a figura do primeiro-ministro. Varia a forma de escolha desse primeiro-ministro. Em alguns países você tem, a gente não tem isso definido no projeto de lei de emenda constitucional, porque isso aí é uma mudança de sistema de governo, né? Enquanto a forma de governo a gente fica entre república e monarquia, a gente já votou em 1993, foi um plebiscito que houve aqui, e todos nós, assim, a maioria da população escolheu pela república, né? Afastou a monarquia, que a gente ainda seguiria aí a linha de Dom Pedro, e a gente votou também pelo presidencialismo, afastando o parlamentarismo. É por isso que hoje a oposição diz que o brasileiro já votou nisso, né? Já afastou a figura do parlamentarista. E do sistema parlamentarista. E a gente vai para esse semipresidencialismo que você permanece com o voto direto, ele tem mais funções do que o parlamentarismo, mas você tem a escolha de um primeiro-ministro também. E qual é, em tese, a vantagem desse sistema? Quando há um desgaste de governo, quando há um desgaste, uma crise política, é mais fácil você retirar esse primeiro-ministro e alterar aquela pessoa que está comandando o dia a dia. Sem que seja necessário, então, um processo de impeachment, que é isso que a gente vem, na realidade, tem visto acontecer, né? Aconteceu em 2018, em 2016. E a gente vê muito comentar também agora, desde 2020 para cá. E, na verdade, seria a solução mesmo para todos esses desgastes políticos da nossa política que a gente está tendo? Você acredita que sim? Olha só, é um sistema diferente. Realmente, a gente já afastou o parlamentarismo. A proposta é um sistema que mistura as duas situações, então manteria o voto direto do presidente com muitas funções. Na teoria, isso funciona. Eu, particularmente, não sei se isso funcionaria no Brasil, porque a gente tem uma crise de representatividade. Eu sempre que a gente pode falar aqui, eu falo na responsabilidade do eleitor. Eleição não é brincadeira, mas é uma coisa maravilhosa e a gente tem que agradecer para que tenhamos, porque temos essa democracia e temos a oportunidade de, em 4 anos, né, em anos alternados, quando a gente trata de eleições gerais ou eleições municipais, de mudar nossos governantes, de mudar os nossos representantes. Então, é preciso que a população atraia para si essa responsabilidade. Vote no parlamento, né? Aí eu digo Congresso e Senado, as pessoas que realmente lhe representam e, a partir daí, se estude essa possibilidade. Não vai ser um debate fácil, não é um debate rápido. Né? Existe esse sistema de governo, ele é defendido, por exemplo, pelo ministro Gilmar Mendes, ele é defendido pelo ministro Barroso, né, que são estudiosos do direito eleitoral, ele é defendido por muitos acadêmicos, mas isso é uma mudança de sistema. Então, passa muito também por uma consciência. Se é a melhor opção, a experiência vai dizer, e vamos deixar o Congresso aí debater. Pois é, Jamile, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Quarta-feira que vem a gente volta a se encontrar. Com novos assuntos, que daqui para lá vai surgir outra pauta, com certeza.